Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias capítulo 50, versículos 1 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por intermédio de Jeremias o profeta. Declarai vós entre as nações e divulgai e erguei um estandarte. Divulgai e não ocultai, dizei: Babilônia é tomada, Bel está perplexo, Merodach está quebrado em pedaços, os seus ídolos estão perplexos. Suas imagens estão quebradas em pedaços, porque do norte sobe uma nação contra ela, a qual desolará sua terra, e ninguém habitará lá. Eles removerão dali tanto homem quanto animal. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, indo e chorando. Eles irão e buscarão o Senhor seu Deus. Eles perguntarão o caminho para Sião, com as suas faces naquela direção, dizendo: Vinde e unamo-nos ao Senhor em um perpétuo pacto que não será esquecido. Meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as têm extraviado. Eles as desviaram sobre os montes. Eles vão do monte para a colina. Eles esqueceram seu lugar de descanso. Todos os que as encontravam as devoravam. E seus adversários disseram: Nós não transgredimos, porque eles pecaram contra o Senhor, a habitação da justiça, o Senhor, a esperança dos seus pais. Fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes adiante dos rebanhos, pois eis que eu farei surgir e farei se levantar contra a Babilônia uma assembleia de grandes nações da região do norte, e eles pôr-se-ão em ordem contra ela. Dali ela será tomada. As suas flechas serão como as de um homem poderoso, especialista, nenhuma tornará vazia. A Caldeia será um despojo, todos os que a despojarem estarão satisfeitos, diz o Senhor. Porque vos alegrastes, porque vos regozijastes, ó vós, destruidores da minha herança, porque vós sois fartos como a novilha na grama, e mugis como touros. Vossa mãe estará profundamente perplexa, ela que vos deu a luz será envergonhada. Eis que a última das nações será uma vastidão, uma terra seca e um deserto, por causa da ira do Senhor. Ela não será habitada, porém, ela será inteiramente desolada. Todo aquele que passar por Babilônia estará atônito e assobiará por todas as suas pragas. Ponde-vos em ordem contra a Babilônia ao redor. Todos vós, os que entesais o arco, atirai-lhe, não poupeis flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela ao redor. Ela deu a sua mão, seus alicerces estão caídos, os seus muros estão destroçados, porque esta é a vingança do Senhor. Exercei vingança sobre ela, como ela tem feito, fazei com ela. Cortai de Babilônia o semeador e aquele que maneja a foice no tempo da colheita. Por medo da espada opressora, eles virar-se-ão cada um para o seu povo, e eles fugirão cada um para a sua terra. Israel é uma ovelha desgarrada, os leões o afugentaram. Primeiramente o rei da Assíria o devorou, e por último, este, Nabucodonosor, rei de Babilônia, quebrou os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu punirei o rei de Babilônia e a sua terra, como eu puni o rei da Assíria. E eu trarei Israel novamente para sua habitação, e ele alimentar-se-á em Carmelo e em Bazã, e a sua alma estará satisfeita sobre o monte Efraim e Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor,
A iniquidade de Israel será procurada e nenhuma será achada, e os pecados de Judá não mais serão encontrados, porque eu perdoarei aqueles que restarem. Assim diz a palavra do Senhor. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso misericordioso Deus, nosso Pai, nosso Criador e Redentor em Cristo Jesus, muitas graças nós te damos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças nós te damos porque o Senhor nos concedeu essa dádiva de estarmos aqui reunidos nesta manhã para publicamente cultuarmos o teu glorioso nome. E desde já nós confessando a nossa inadequação, os nossos pecados, as nossas vidas vividas longe do Senhor, desde já nós suplicamos a tua presença em teu Espírito Santo, para que seja por meio do Senhor, do teu poder, da tua presença, que possamos cultuar o Senhor de maneira adequada, que o Senhor possa aceitar o nosso culto em Cristo Jesus e que o Senhor se faça conhecido no coração de cada pessoa que está aqui presente. Que o Senhor, em teu Espírito Santo, abra olhos, mentes, ouvidos e corações para que todos recebam o seu maravilhoso Evangelho, a proclamação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e, segundo um coração regenerado pelo teu Espírito Santo, possam ter fé legítima e possam frutificar para a sua honra e para a sua glória, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Bom, a palavra de hoje está inserida em um contexto conturbado. Jeremias foi um profeta que viveu em uma época tensa na história de Judá. No início do ministério de Jeremias, e aqui eu vou ter que fazer uma rápida sucessão, de reis que governaram Judá. Me perdoem, eu tenho que fazer esse panorama para que vocês entendam de onde saiu essa mensagem. Então eu vou ter que falar o nome de vários reis. Depois, se tiverem dúvida, podem vir perguntar. Mas no início do ministério de Jeremias, o rei Josias, neto de Manassés, o pior rei que Judá já teve, subiu ao trono com apenas 8 anos. Manassés foi o pior rei de Judá e seu neto, agora, com apenas 8 anos, subia ao trono de Judá. A grande potência imperial da região em que estava Judá, em que estava Israel, na época, era a Assíria. E a Assíria estava em declínio. E, como vocês sabem, não existe vácuo de poder. Outro pretendente a assumir o lugar de império dominante estava em plena ascensão, enquanto a Assíria estava em declínio. Eu me refiro à Babilônia. Josias foi neto de um dos piores homens de Judá, de um dos piores homens da Bíblia. Manassés sacrificava a ídolos. Ele chegou até mesmo a sacrificar os seus filhos, da linhagem de Davi ao ídolo Moloque. Mas, apesar de ser neto de um dos piores homens da Bíblia, e com certeza o pior rei que Judá já teve, Josias foi um dos melhores reis que Judá já teve. Talvez, se vocês lerem a Bíblia, Josias e Ezequias sejam os 2 melhores reis que Judá já teve. E Josias, ele se propôs a reformar o templo. Sob o governo do seu pai e sob o governo do seu avô, o templo havia sido sucateado, a palavra de Deus havia sido abandonada. O templo estava deplorável, de modo que Josias decidiu reformar o templo. E durante essa reforma do templo, eu me refiro ao templo de Salomão, foi encontrada uma cópia do livro de Deuteronômio. Tamanho era o esquecimento em relação à palavra de Deus que eles encontraram um pergaminho lá perdido no meio da reforma do templo
e eles descobriram que esse livro era relevante. Foram correndo ao rei para ler esse pergaminho para o rei. Esse pergaminho que eu me refiro era o livro, uma cópia do livro de Deuteronômio. Assim estava a situação de Judá. A palavra de Deus havia sido completamente esquecida. E por acaso, no meio de uma reforma, um rolo contendo uma cópia de Deuteronômio foi encontrado. Ao ouvir as palavras de Deuteronômio, Josias ficou profundamente consternado. Ele entendeu que todos os eventos que estavam acontecendo ao seu redor, a ascensão da Babilônia, toda a agressão violentíssima da Assíria, varrendo do mapa o Reino do Norte, tudo isso não foram obras do mero acaso. Tudo isso não foi uma questão de azar histórico. Na verdade, estava tudo ali descrito. Estava tudo escrito que se o povo continuasse a transgredir a lei de Deus, abandonando, quebrando o pacto com Deus, Deus enviaria inimigos poderosos para afligir o povo. E se o povo continuasse a pecar, Deus enviaria uma nação poderosa para exilar, para expulsar o povo da terra que lhe havia dado. Josias encontrou na palavra de Deus a explicação de tudo aquilo que estava acontecendo. E por isso, Josias iniciou uma profunda reforma religiosa em toda a nação. Não somente em Judá, mas até mesmo em partes de Israel, no Reino do Norte. Altares pagãos começaram a ser removidos, altares concorrentes, construídos sem autorização de Deus em cima de colinas, começaram a ser banidos. A idolatria foi varrida de Judá e Josias conclamou um retorno ao Senhor, um arrependimento nacional. No plano internacional, a Assíria fez guerra contra os medos e babilônios. E a Assíria foi completamente derrotada. Em meados de 612 a.C., a capital da Assíria, Nínive, foi conquistada. E em 609 a.C., os egípcios marcharam contra os babilônios para apoiarem os assírios. Então, Jeremias pregou em uma época de muita turbulência, tanto dentro de Judá quanto fora de Judá. Os egípcios marchando contra a Babilônia para darem assistência à Síria foram interceptados por Josias, o rei, o melhor rei talvez que Judá já teve. Nós não sabemos o motivo que levou Josias a interceptar esse exército egípcio, mas nós sabemos que, no final das contas, Josias foi derrotado e ele foi morto, deixando Judá perplexo. Eles prantearam porque o grande rei Josias, que estava liderando o seu país de volta para Deus, havia sido morto em guerra. Os babilônios encontraram essas forças egípcias, que após derrotarem Josias, continuou o seu caminho. E na batalha decisiva de Carquemes, em 605 a.C., os babilônios derrotaram o exército egípcio e então os babilônios ascenderam à posição de império dominante daquela região. E Judá teve que começar a pagar tributo à Babilônia como um estado vassalo. Uma tragédia atrás da outra. Judá deixou de existir como uma nação independente. E o seu rei, o melhor rei que Judá já teve, morreu em batalha. Com Josias morto, o seu filho Jeoacás subiu ao trono. Mas o seu reinado durou 3 meses. Ele foi rapidamente substituído por Jeoaquim, o seu irmão, em cujo reinado todas as reformas de Josias foram interrompidas e ou anuladas.
mergulhando Judá de volta à escuridão da idolatria. Tudo aquilo que Josias havia feito, todas as reformas foram completamente neutralizadas. E Judá voltou à estaca zero. Em 602 a.C., Jeoaquim se rebelou contra a Babilônia, se recusando a pagar os tributos exigidos pelo império. Mas ele foi derrotado pelos exércitos babilônicos e 4 anos depois foi morto e substituído por seu filho Joaquim. Joaquim continuou com a política anti-Babilônia do seu pai. E por isso Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou Jerusalém. Derrotou Judá em 586 a.C., destruiu a capital Jerusalém, levou cativo o rei de Judá, Joaquim, para a Babilônia. E em seu lugar, Zedequias foi coroado rei. Zedequias, ao invés de ser grato ao rei Nabucodonosor, se rebelou. Então, veio o ataque final da Babilônia. Nabucodonosor não teve piedade, sitiou Jerusalém, destruiu o templo de Salomão e destruiu absolutamente tudo. Nivelou Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade de Jerusalém, deixou a cidade em ruínas. Zedequias foi levado para ser julgado diante de Nabucodonosor, que condenou Zedequias a assistir à morte de todos os seus filhos. Nabucodonosor ordenou que todos os filhos de Zedequias fossem mortos diante dele, significando que ele veria o fim da sua linhagem. E depois de ver a morte de todos os seus filhos, Zedequias teve os olhos furados e ele foi levado cativo para a Babilônia, onde morreu. Jeremias atuou como profeta de Deus durante todo esse processo, durante todo esse período conturbado que eu acabei de resumir. Ele atuou em meio à última geração antes do exílio na Babilônia. Ele pregou para as pessoas que iriam ser expulsas da Terra Prometida. Essa geração foi marcada pela rebelião contra Deus, a mais sombria idolatria, pecados obstinados. Em troca de prosperidade, mães e pais sacrificavam seus filhos ao ídolo Moloque, com a esperança de terem boas colheitas, para terem fecundidade. Juízes recebiam suborno para torcer a justiça. O chão da cidade santa era constantemente manchado por sangue em disputas de poder. E, acima de tudo, a rejeição a Deus, a rejeição à sua palavra, marcou essa geração, de modo que a palavra de Deus foi completamente esquecida. E é isso que o rei Josias havia descoberto com a leitura de Deuteronômio, um rolo esquecido há muito tempo, que ele simplesmente encontrou por acaso na reforma do templo. Ele descobriu que o que causou a invasão babilônica, o que causou a destruição do Reino do Norte pelos assírios, não foi porque os babilônios ou os assírios eram mais poderosos militarmente, ou porque eles tinham uma tecnologia de guerra superior, muito menos porque as suas divindades eram mais poderosas do que o Senhor. Não. O próprio Deus, o Senhor de toda a terra, inclusive dos babilônios e dos assírios, dos egípcios, de todos os povos da terra, o próprio Deus havia designado os babilônios como instrumento de juízo contra Judá. Fato que Deus repetidamente avisou, não somente por meio de Jeremias, mas por gerações anteriores, começando de madrugada
enviando profetas, avisando que ele traria juízo fulminante por meio da Babilônia se o povo não se arrependesse e voltasse para ele. Mas apesar de tudo isso, o povo continuou obstinadamente em seus caminhos, apedrejou os profetas, rejeitou os profetas, matou os profetas de Deus e continuou nos seus pecados. Então, tudo aquilo que nós, resumidamente, citamos no começo deste sermão, não foi um evento fortuito do acaso da história. Era o próprio Deus que estava por trás de todos esses eventos, conduzindo a nação da Babilônia como instrumento de juízo contra o seu próprio povo. Mas apesar de tudo isso, o juízo de Deus não teria a última palavra. O Senhor tinha um plano muito maior do que a simples punição do pecado. Deus não é homem para perder o controle de si mesmo e, em ira, destruir todo o seu povo. Deus tinha um plano maior do que a simples punição, do que o simples derramamento do seu santo e justo juízo. Deus redimiria o seu povo e vingaria o seu povo. O Senhor anunciou a destruição da nação que havia oprimido o seu povo. E é isso que nós lemos na passagem de hoje, versículos 1 a 3. A palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Declarai vós entre as nações e divulgai, erguei um estandarte, divulgai e não ocultai. Dizei, Babilônia é tomada, Bel está perplexo, Merodach está quebrado em pedaços, os seus ídolos estão perplexos, suas imagens estão quebradas em pedaços. Porque do norte sobe uma nação contra ela, a qual desolará sua terra, e ninguém habitará lá. Eles removerão dali tanto homem quanto animal. Deus declara que a Babilônia seria completamente destruída. E é claro que o profeta, tendo recebido essa palavra, hesitaria. Afinal de contas, ele falaria contra o maior império da região. Os muros da Babilônia, da capital, eram tão largos que carruagens, 3 carruagens ao lado uma da outra, podiam percorrê-la. Naquela época, cidades eram todas elas muradas, bem guardadas por torres, por arqueiros, por soldados. Portanto, a estratégia era simplesmente sitiar a cidade, estrangular a cidade, não deixar que ninguém entre e nem saia, para que por meio da guerra a doença se espalhe por dentro da cidade, a água acabe e o alimento também, enfraquecendo o exército defensor, de modo que, enfraquecidos, pela doença, pela morte, pela fome, pela sede, a cidade era simplesmente tomada. Mas Babilônia não só tinha muros espessos, mas o próprio rio Eufrates passava no meio da Babilônia, tendo água infinita, comida infinita. E era impossível impedir a entrada e a saída de pessoas, porque não tinha como fechar o rio. E aí, o profeta Jeremias, ele é enviado para proclamar a destruição dessa nação poderosa. Mas Deus é claríssimo, não tenha medo. Divulgai isso para todas as nações. Ergam o estandarte. Não ocultem. Diga, Babilônia é tomada. Os seus deuses serão feitos em pedaços. Deus declara que a Babilônia seria completamente destruída e ele redimiria o seu povo do cativeiro. Ao mesmo tempo em que ele destruiria a Babilônia,
ele redimiria o seu povo do cativeiro. O povo de Judá voltaria do exílio na Babilônia de volta para Jerusalém, em arrependimento, de volta ao Senhor. É isso que Deus prometeu. Versículos 4 e 5. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, indo e chorando, eles irão e buscarão o Senhor seu Deus. Eles perguntarão o caminho para Sião com as suas faces naquela direção, dizendo: vinde e unamo-nos ao Senhor em um perpétuo pacto que não será esquecido. Deus estava dizendo que naquele dia em que ele derramaria a sua ira e o seu justo e santo juízo contra a Babilônia, nesse mesmo dia, ele traria de volta o seu povo exilado. Mas, diferentemente da antiga aliança que tinha sido quebrada, o povo iria retornar a Jerusalém, iria retornar a Deus em uma nova e eterna aliança estabelecida com Deus, que jamais seria quebrada outra vez. Porque Deus resolveria de uma vez por todas a raiz do problema que havia causado a ruptura da primeira aliança e o exílio do seu povo. Deus prometeu que ele lidaria de uma vez por todas o problema do pecado. Notem o que ele diz no versículo 6. Meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores a têm extraviado. Eles as desviaram sobre os montes. Eles vão do monte para a colina, eles esqueceram o seu lugar de descanso. Naquela época, na região em que a Bíblia foi escrita, os reis eram chamados de pastores, eram considerados pastores. Então, naturalmente, quando se diz aqui que o povo tem sido ovelhas perdidas, os seus pastores as têm extraviado, significa que o rei, que era retratado como um pastor, os sacerdotes, a liderança da nação, ao invés de conduzirem o povo como ovelhas ao Senhor, estavam desviando as pessoas, desviando as ovelhas do próprio Senhor. E o que é pior, o povo profundamente escravizado no pecado havia há muito tempo esquecido o seu lugar de descanso. Finalzinho do versículo 6. Eles vão do monte para a colina e eles esqueceram o seu lugar de descanso. Entenderam o que foi dito aqui? Nós precisamos fazer um esclarecimento. Porque nós imaginamos o lugar de descanso que foi esquecido pelas ovelhas como um lugar geográfico, como a nossa casa, a nossa terra, algum lugar que nos traz a paz, um lugar bucólico, talvez um campo, um lugar que nos suscita pensamentos de paz e tranquilidade. Nós associamos esse lugar de descanso como um lugar geográfico. Mas não significa isso. Lugar de descanso que foi esquecido pelas ovelhas, porque eles foram conduzidos para outras colinas, para outros montes, esse lugar de descanso esquecido é uma bela maneira metafórica de descrever o próprio Deus. Deus é o nosso lugar de descanso e Deus foi esquecido pelas suas ovelhas, desviado pelos pastores. O povo havia esquecido de Deus. Por isso, longe do seu verdadeiro pastor, longe do seu lugar de paz. Isso é, de Deus, o povo, como ovelhas perdidas, encontraram toda sorte de predadores e foram devoradas. A imagem do que estava acontecendo, da Babilônia arrasando a cidade de Judá, era porque as ovelhas se desviaram do seu pastor e dos seus campos de paz.
E longe do seu pastor, as ovelhas foram devoradas por predadores vorazes. Mas lembrem-se, não são ovelhas inocentes. Essas ovelhas se rebelaram contra Deus para viverem suas vidas como queriam. Recusaram o bom pastor, esqueceram os campos verdejantes para pular de colina em colina, monte em monte, só para serem devorados por poderosos inimigos. E retratando esses inimigos, como se fosse diante de um tribunal, esses inimigos eles se justificam diante de Deus. Versículo 7. Todos os que as encontravam, as devoravam. E os seus adversários disseram: nós não transgredimos, porque eles pecaram contra o Senhor, a habitação da justiça, o Senhor, a esperança dos seus pais. Assim foi traduzido na versão que nós lemos, que é na King James. É como os babilônios, retratando todos os inimigos mortais do povo de Deus, estivessem se justificando diante de Deus. Sim, nós devoramos o seu povo, mas a culpa não é nossa. Quem manda eles terem se afastado do Senhor? Quem manda eles terem esquecido do Senhor? Sim, nós os devoramos com ferocidade. Mas a culpa é deles. A culpa é da ovelha que esqueceu o seu bom pastor. Se rebelou contra o seu bom pastor, se afastando dele. Sim, nós os destruímos, mas somos inocentes. Foi porque eles pecaram contra o Senhor, a habitação da justiça, é que nós fizemos tudo o que nós fizemos. Aqui existe mais uma belíssima metáfora usada para descrever o próprio Deus. No finalzinho do versículo 7 está escrito: nós não transgredimos, porque eles pecaram contra o Senhor, a habitação da justiça, o Senhor, a esperança dos seus pais. Deus é chamado de a esperança dos pais, Deus é chamado de o Senhor, e Deus é chamado de a habitação da justiça, que é a tradução de uma palavra em hebraico de difícil tradução para o português. A habitação da justiça, o Senhor. O que isso significa? Por que esse título foi dado a Deus? Habitação da justiça. Eu acho que nesse versículo, versículo 7, a nova versão internacional, NVI, captou muito bem o significado dessa palavra, que na King James foi traduzido como a habitação da justiça. E eu gostaria de propor uma outra tradução, a tradução adotada pela NVI. A NVI captou melhor o significado do texto original, da palavra em hebraico. A NVI traduziu o versículo 7 da seguinte forma: todos que as encontram, as devoram. Os seus adversários disseram: não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, sua verdadeira pastagem, o Senhor, a esperança de seus antepassados. Deus, ele foi chamado de a habitação da justiça. Mas eu gostaria de propor que a tradução que captou melhor o título que é dirigido a Deus é verdadeira pastagem. Deus é chamado de a verdadeira pastagem. O que isso significa? O que uma ovelha mais anseia na sua vida? Do que a ovelha tem maior necessidade do que verdes pastos? Ovelhas saltitantes não se alegram com verdes campos fartos de alimento. Grama, a relva verde em abundância. As ovelhas não são retratadas como felizes, em paz e segurança diante do seu pastor, em um pasto verdejante.
gordas, alegres, felizes, despreocupadas. Imaginem o maior sonho de uma ovelha: campos verdes a perder de vista, água e alimento em abundância, segurança absoluta sob a vigia de um pastor onipotente, diante de quem nenhum leão, nenhum predador ousaria chegar perto. Esse é o sonho de uma ovelha. Essa é a metáfora poderosa usada por Deus para descrevê-lo. Só que o povo estava tão cego, tão mergulhado nos pecados, no materialismo, que haviam rejeitado Deus e pulado para outras colinas, fugido para outros montes, abandonando a sua verdadeira pastagem. O povo estava tão mergulhado nos pecados que havia mergulhado fundo na idolatria, sacrificando até mesmo seus filhos para terem prosperidade material. Frequentemente nós cometemos o mesmo erro. Frequentemente nós cometemos o mesmo erro. Porque nós associamos essa imagem de pastagem com qualquer outra coisa. Dinheiro, bens materiais, mansões luxuosas, casas de campo, de praia. E Deus é o meio para conseguir essas coisas. Para nós, Deus nos conduz a verdes pastos. E esse verde pasto é qualquer outra coisa a não ser Deus. E esse é justamente o cerne da idolatria. Quando nós trocamos Deus por qualquer outra coisa. Mas notem bem, prestem muita atenção. A pastagem aqui não é algo que Deus dá. A pastagem aqui não são casas. Não é um lugar físico, geográfico. A pastagem verdejante não é dinheiro, não é prosperidade, não é nada criado. A pastagem, a maior necessidade de uma ovelha é o próprio Deus. O que traz a vida? O que sacia a fome, mata a sede? Não é água, não é relva verde, não é dinheiro, não é comida. É Deus. Por isso que ele é tão belamente representado como as pastagens verdes das suas ovelhas. A necessidade mais fundamental e básica é de Deus, mais do que qualquer alimento físico, mais do que qualquer bem material, mais do que a água. Nós, como ovelhas, temos necessidade de Deus, como a ovelha necessita de verdes pastos. Deus não é aquele que concede pastagem às suas ovelhas, ao seu povo. Deus é a pastagem do seu povo. E justamente por terem se esquecido de Deus, justamente por terem abandonado a sua pastagem e buscado outras pastagens, vagando de colina em colina, o povo de Deus foi devorado por predadores vorazes. Porque o povo de Deus se tornou como ovelhas desgarradas, caíram nas mãos de inimigos poderosos. Mas Deus, e essa é a notícia maravilhosa, não abandonaria suas ovelhas. Ele iria atrás de uma a uma, cada uma, sem esquecer e abandonar uma sequer, trazendo-as de volta para o seu curral. Isto é, trazendo as suas ovelhas de volta para si mesmo. E nesse processo, Deus declara o juízo contra a Babilônia, representando as forças inimigas que escravizam o povo de Deus. Versículos 8 a 18. Fugi do meio da Babilônia, saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes adiante dos rebanhos, pois eis que eu farei
surgir e farei se levantar contra a Babilônia uma assembleia de grandes nações da região do norte, e eles pôr-se-ão em ordem contra ela. Dali ela será tomada. As suas flechas serão como as de um homem poderoso, especialista, nenhuma tornará vazia. E Caldeia será um despojo, todos os que a despojarem estarão satisfeitos, diz o Senhor. Porque vos alegrastes, porque vos regozijastes, ó vós, destruidores da minha herança, porque vós sois fartos como a novilha na grama, mugis como touros. A vossa mãe estará profundamente perplexa, ela que vos deu a luz será envergonhada. Eis que a última das nações será uma vastidão, uma terra seca, um deserto. Por causa da ira do Senhor, ela não será mais habitada, porém, ela será inteiramente desolada. Todos aqueles que passarem por Babilônia estarão atônitos e assobiarão por todas as suas pragas. Ponde-vos em ordem contra a Babilônia, ao redor. Todos vós, os que entesais o arco, atirai-lhe, não poupeis flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela ao redor, ela deu a sua mão, seus alicerces estão caídos e os seus muros estão destroçados, porque esta é a vingança do Senhor. Exercei vingança sobre ela, como ela tem feito, fazei para ela. Cortai de Babilônia o semeador e aquele que maneja a foice no tempo de colheita. Por medo da espada opressora, eles virar-se-ão cada um para o seu povo, e eles fugirão cada um para a sua própria terra. Israel é uma ovelha desgarrada, os leões o afugentaram. Primeiramente o rei de Assíria o devorou, e por último este, Nabucodonosor, rei de Babilônia, quebrou os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu punirei o rei de Babilônia e a sua terra, como eu puni o rei da Assíria. O Senhor puniria Babilônia. E o Senhor, como bom pastor, traria Israel de volta aos pastos verdejantes do Carmelo e de Bazã, que naquela época eram regiões famosas pela produção de excelente rebanho. Nesses tempos, o Senhor não somente traria de volta o seu rebanho, mas removeria de uma vez por todas a raiz do problema que fazia com que o seu povo constantemente se rebelasse contra ele. Deus removeria completamente a iniquidade de Israel e de Judá. Essa era a promessa de Deus por meio de Jeremias. A proclamação do juízo contra o inimigo de Deus é avassaladora. O mundo opressor ficará completamente desolado. Não sobrará pedra sobre pedra. Nesse processo, Deus, como bom pastor, buscaria cada uma das suas ovelhas de volta para si mesmo. E não só isso, mas eu removerei toda a causa, toda a raiz da rebelião do meu povo, de uma vez por todas, de modo que o novo pacto estabelecido jamais será quebrado. Versículos 19 e 20. E eu trarei Israel novamente para a sua habitação, e ele alimentar-se-á em Carmelo e em Bazã, e a sua alma estará satisfeita sobre o monte Efraim e Gileade. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, a iniquidade de Israel será procurada, e nenhuma será achada, e os pecados de Judá não mais serão encontrados, porque eu perdoarei aqueles que restarem. Deus é retratado como o bom pastor, o único legítimo bom pastor. Em contraste com os pastores que desviaram o seu povo. Ele, o Senhor, como o bom pastor, conduziria o seu povo de volta aos excelentes pastos, aos campos verdejantes, que não é outro senão ele mesmo.
para que as suas ovelhas tenham vida e vida em abundância. E ele fulminará os mais poderosos inimigos de seu povo e removerá toda a iniquidade, todo o pecado do seu povo, de modo que ele jamais se lembrará das transgressões de suas ovelhas outra vez. E essa promessa de Deus entregue a Jeremias pelo Espírito Santo se cumpriu cerca de 580 anos depois, em Jesus Cristo. Quando Deus encarnou, se fez junto com seu povo em Jesus Cristo. Cristo encarnou, veio ao mundo para cumprir a maravilhosa promessa de Deus. Ser o bom pastor e trazer de volta do exílio cada ovelha desgarrada e remover os pecados das ovelhas para sempre. Para finalizar, abram em João, capítulo 10. Faremos a leitura dos versículos 11 a 17. Jesus, ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as suas ovelhas e foge, e o lobo as apanha e dispersa as ovelhas. Notem que a linguagem de João aqui é exatamente a mesma de Jeremias. O mercenário foge porque ele é mercenário e não cuida das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto, o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para que possa tomá-la novamente. Jesus é o bom pastor, em contraste com todos os demais pastores que não fizeram outra coisa a não ser desviar as ovelhas. Mas Jesus, ele não é o meio para realizar os nossos desejos. Jesus não é um gênio da lâmpada para nos conceder os nossos desejos, as coisas que nós queremos. Jesus não é o milagreiro, o curandeiro. E quando as nossas expectativas são menos materialistas do que isso, ainda assim nós conseguimos errar, porque nós consideramos Jesus um mero meio para nos levar ao céu. Porque nós associamos pastos verdejantes prometidos por Deus como um lugar que nós chamamos o céu, um lugar físico, primariamente. É claro que o reino de Deus será um espaço físico, por assim dizer. Mas quando a palavra de Deus menciona o reino de Deus, verdes pastos, a habitação da justiça, a nossa casa, o nosso lugar, primariamente se refere a Deus. Jesus veio primariamente não para nos conduzir a um lugar. Ele é o bom pastor que veio para nos redimir do nosso cativeiro no pecado, para nos libertar dos opressores, do pecado de Satanás, o príncipe desse mundo, e nos conduzir de volta ao próprio Deus. Ele é o bom pastor que veio buscar as suas ovelhas e conduzir aos verdes pastos, aos excelentes campos verdejantes, que não é outro a não ser o próprio Deus, nosso maior e mais profundo anseio e necessidade. Jesus, como bom pastor, veio nos conduzir de volta ao próprio Deus. Em Jesus, Deus deu a si mesmo para trazer o povo para si mesmo. E para isso, Deus derramou a sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz, cumprindo a promessa de Deus, para remover de uma vez por todas aquilo que fazia com que o povo se rebelasse constantemente. Na cruz, Jesus lidou de uma vez por todas com os pecados do seu povo.
E não só isso, mas Jesus viveu uma vida perfeita, produziu justiça, por isso ele é a habitação da justiça, em quem nós encontraremos a justiça perfeita para entrar nos campos verdejantes, para entrarmos diante da presença de Deus. E essa justiça ele concede a todos os que creem nele. Ou seja, o ápice da obra de Jesus, o Deus que se fez carne, é ser o bom pastor que conduz as suas ovelhas de volta para si mesmo. Nós não podemos considerar que verdes pastos sejam qualquer outra coisa a não ser o próprio Deus. Jesus é o bom pastor e ele mesmo, sendo Deus, é a nossa pastagem. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso pastor e ele é os pastos verdejantes para onde ele nos conduz. Creiam nele. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso maravilhoso Deus, nós te damos muitas graças por tudo aquilo que o Senhor realizou em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a compreender que a nossa mais profunda necessidade é do Senhor. Graças nós te damos porque o Senhor nos concedeu a Cristo Jesus, o nosso bom pastor, para nos conduzir de volta para o Senhor. Que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos proteja, porque vivemos tempos difíceis e perigosos, não somente de violência física, mas por conta de todo o falso ensino que, infelizmente, tem tomado muitas igrejas. E que o Senhor nos traga de volta a semana que vem, para mais uma vez cultuarmos o seu nome publicamente e recebermos a sua palavra, o pão que alimenta os nossos espíritos. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.